Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É a primeira edição do Plenárias de 2014 que está começando agora. Em destaque, as sessões plenárias dos dias 3, 5 e 6 de fevereiro deste ano de 2014. Aliás, Karina, nós temos 3 sessões plenárias, no caso especificamente, estamos citando aqui do dia 3 também, porque foi a sessão de abertura do plenário do Supremo Tribunal Federal com o discurso do ministro-presidente da Corte, Joaquim Barbosa. Vamos ver daqui a pouquinho no acompanhamento feito pela equipe de jornalismo da TV Justiça. E as sessões dos dias 5 e 6, que são as sessões de julgamento propriamente ditos, que nós acompanhamos também durante toda esta semana e vamos repassar para você, amigo da TV Justiça, nesta primeira edição do Plenárias do ano de 2014. Karina, indo direto, portanto, aos julgamentos, nós temos como uma marca registrada um grande número de processos que foram julgados e sobre temas bastante variados. Eu diria que quase um recorde, na medida em que quarta e quinta-feira, somados todos os julgamentos, foram 12 processos analisados e apenas um deles que houve um pedido de vista pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Com relação aos demais, houve decisão do Supremo formando a jurisprudência e decidindo, portanto, temas bastante relevantes e muito interessantes. O Supremo discutiu matérias envolvendo direito eleitoral, como o momento da propositura da representação eleitoral em caso de propaganda eleitoral irregular. Nós falamos, na verdade, o plenário se debruçou sobre o tema envolvendo desapropriação por ato do presidente da República, direito ou não do ICMS, como, por exemplo, na habilitação sobre e outros temas variados, como direito penal, culminando com a absolvição de um deputado federal que era acusado também em relação à violação do direito eleitoral e de um outro senador da República que também teria supostamente descumprido uma ordem, ele era acusado de crime de desobediência e que, portanto, os ministros acabaram, por falta de provas, absolvendo esse senador da República. Então, nós temos dentro daquele rol amplo de ações penais que tramitam aqui no Supremo em razão da prerrogativa de foro contra parlamentares federais, menos 2 com julgamentos efetuados nessa semana. Apenas para esclarecer ao telespectador que nos acompanha há algum tempo, ele pode estranhar um pouco na medida que falamos a respeito dessa grande quantidade de processos, que seriam relativamente poucos comparados àquelas situações em que temos, por exemplo, as listas da presidência, que cada lista às vezes tem 10, 15 processos, ou uma situação que não acontece mais, que eram aqueles julgamentos conjuntos, que havia 300 processos às vezes de uma levada só, mas que é uma situação que não tem acontecido mais no plenário do Supremo e que só são possíveis porque, no caso das listas, são processos que têm em comum justamente a falta de determinados pressupostos processuais, como a falta de assinatura do advogado. A gente insiste bastante nesse tema, que são julgamentos muito rápidos porque simplesmente não se adentra ao mérito naqueles casos específicos. São os chamados requisitos de admissibilidade dos recursos, né, e que normalmente verificada essa ausência na peça processual, nem se chega a conhecer o mérito, já de imediato recusa em razão da intempestividade, dessa ausência de subscrição pelo próprio advogado, enfim, algum defeito na peça processual, e isso acabam fazendo as listas da presidência e de outros ministros também, que acabam trazendo ao plenário para que o julgamento seja um pouco mais célere. Então, por isso, assim, há uma diferença de situações e que leva justamente a pensar, mas já teve situação que nós vimos uma quantidade tão grande de processos, mas é porque há essa diferença. Neste caso, dessa semana, nós tivemos vários processos analisados, sistematicamente, bastante debatidos, e é o que nós vamos ver na edição de hoje do Plenárias, começando com a abertura do ano judiciário de 2014, que foi marcada no Supremo Tribunal Federal, exatamente por uma sessão solene, e quem acompanhou foi a repórter Daniela Garcia. A sessão solene de abertura do ano judiciário começou com a apresentação do hino nacional.
Logo depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, fez um discurso. Falou resumidamente sobre os trabalhos realizados pela Corte no ano passado, ressaltando que em 2013 foram julgados 45 temas de repercussão geral. A solução ágil de conflitos e o fortalecimento da segurança jurídica são fundamentais para a prosperidade do nosso país. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento definitivo de 45 temas de repercussão geral, permitindo que os demais tribunais brasileiros aplicassem o entendimento desta Corte em algo que se estima pouco mais de 116 mil processos que até então estavam sobrestados nas instâncias inferiores. O presidente do STF também destacou que este ano o Supremo vai continuar empenhado para realizar um bom trabalho. O Supremo Tribunal Federal continuará a envidar esforços para conferir celeridade ao julgamento dos processos com repercussão geral já reconhecida, de modo a dar solução definitiva a litígios que afetam milhares de jurisdicionados, e prosseguirá na sua missão de guardião da Constituição, reiterando o seu compromisso com a realização da justiça. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, presidentes dos tribunais superiores e outras autoridades também participaram da solenidade. Na quarta-feira aconteceu a primeira sessão de julgamentos do ano de 2014 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Naquela sessão, os ministros do Supremo decidiram declarar a inconstitucionalidade de lei do Estado do Acre, determinando que o governo tem um ano para substituir 11 mil servidores contratados sem concurso público. E, em outro caso, os ministros anularam uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que autorizou o pagamento de gratificação para servidores do tribunal sem uma lei formal. É apenas uma parte dos julgamentos que aconteceram naquela sessão plenária, que vamos rever agora na reportagem de Adilson Mastelari. Os ministros analisaram na sessão desta quarta-feira uma ação da Procuradoria-Geral da República que questionava a constitucionalidade da decisão do TJ do Rio Grande do Norte, que deferiu o pedido de gratificação de 100% de alguns servidores do tribunal, além de estender o benefício a todos que se enquadravam na decisão. Assim como a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União também se manifestou pela procedência da ação. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, não conheceu a ação, mas, vencida, votou pela procedência do pedido. Eu não vi aqui a generalidade suficiente para se dizer que houve inovação da ordem jurídica. Pareceu-me que o que, em sede administrativa, o Tribunal de Justiça Potiguar decidiu foi que, ao invés de cada um dos servidores que já tinham ganho de causa, decisão judicial com trânsito em julgado, estivesse nesta condição, passaria a receber sem ter que entrar cada um com processo administrativo. O ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pela procedência da ADI, justificou. Eu acho que estender a 1.000 ou a 2.000 uma decisão que atingia só 68 por decisão administrativa, que tenha conteúdo normativo, portanto, com generalidade e abstração, para possibilitar o cabimento do controle abstrato de constitucionalidade. A Corte julgou a ação procedente. Na sequência, os ministros analisaram outra ADI, também do Rio Grande do Norte, desta vez ajuizada pela governadora do estado contra uma lei complementar de 2008, que autoriza o Tribunal de Justiça Potiguar a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária nas escalas de vencimentos dos funcionários de cargo de nível superior. A governadora alegou que a decisão contraria a Constituição Federal por entender que funcionário de nível médio não teria direito à mesma remuneração, a não ser se aprovado em outro concurso público.
O procurador do Estado lembrou que a decisão pode trazer impactos significativos aos cofres do Estado. Em pouco mais de 5 anos, a despesa total do Poder Judiciário local aumentou mais de 80%, saltando de 292 milhões em 2009 para 528 milhões em 2013, enquanto que a receita do Estado subiu apenas para 36 milhões. Para a relatora do processo, não houve lesão ao princípio de concurso público e nem equiparação. Esses assistentes, auxiliares, teriam que se manter num quadro à parte, porque eles entraram com exigência a menor, de nível cargo. Portanto, não houve um derivado, não houve ausência de concurso, porque nós não estamos cogitando aqui, ou o legislador cogitou aqui, de entrar pessoas para os cargos sem concurso público. Já o ministro Marco Aurélio divergiu da relatora e a ação foi julgada improcedente por maioria. Houve uma modificação legislativa no Estado quanto ao nível exigido para ingresso ou para ocupação dos cargos de auxiliar. Enquadrar aqueles servidores que prestaram concurso, fazendo frente apenas à exigência de nível médio nas escalas próprias de vencimentos de nível superior, é, a meu ver, driblar a exigência do concurso público. A Corte retomou um julgamento interrompido em maio do ano passado de uma ADI em que a Procuradoria-Geral da República impugnou a efetivação de mais de 11 mil servidores contratados sem concurso público no Acre. Por 8-2, o plenário do Supremo declarou inconstitucional a emenda que indicava essa efetivação. A Corte, entretanto, decidiu modular a decisão, nos termos propostos pelo relator, ministro Dias Toffoli, para que somente tenha eficácia a partir de 12 meses contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo que o Estado terá para preencher esses quadros com servidores concursados. A linguagem dos tribunais ela tem determinadas características próprias, então certas palavras elas têm um tom bastante específico, têm um significado bastante específico. Às vezes se diz que o voto de um ministro foi exaustivo, não significa que ele foi chato, foi que ele abordou toda a questão envolvida naquele processo até a exaustão do tema. Isso. A gente usa isso muito no tribunal, eu vou usar essa referência agora em relação à reportagem, não que ela tenha sido chata, mas ela foi exaustiva no sentido que a reportagem Adilson Mastelari abordou toda a sessão plenária, que teve muitos processos em julgamento. Nesse sentido, Karina, você destacaria algum, como por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade 3.202, como um dos destaques da sessão plenária da quarta-feira? Eu destacaria essa ação direta de inconstitucionalidade por conta de uma peculiaridade que acabou gerando uma discussão no plenário na quarta-feira dessa semana. O que aconteceu? Houve uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e essa decisão, proferida em um processo administrativo, concedia gratificação a 2 servidores e a todos os demais servidores que se encontrassem dentro daquela mesma situação verificada ali no processo. A questão primeira era saber, essa decisão do Tribunal de Justiça, proferida em sede de processo administrativo, na verdade era em um agravo regimental, num processo administrativo, é passível de controle concentrado de constitucionalidade? Em outras palavras, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade a ser analisada pelo Supremo e afastada a sua eficácia aqui no Supremo Tribunal Federal? Então, havia, num primeiro momento, a necessidade de se avaliar se essa decisão teria o caráter normativo de generalidade e abstração que é exigido para os atos normativos estaduais e ou federais como objeto da ação direta de inconstitucionalidade, para tão somente após verificar se essa gratificação concedida era constitucional ou não. Então, num primeiro momento, os ministros decidiram conhecer dessa ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que, embora seja uma decisão proferida num processo administrativo, por ela ter esse cunho de generalidade e abstração, na medida em que ela estendia a gratificação a outros servidores, ela
é sim passível de controle concentrado de constitucionalidade e, a partir daí, julgaram procedente a ação para dizer que esse tipo de gratificação somente pode ser concedida por lei formal, ou seja, uma lei elaborada pelo Poder Legislativo, de iniciativa do Judiciário, mas feita pelo Poder Legislativo e não pode ser feita por meio dessa decisão. Então, conhecida no primeiro momento, no mérito acabou sendo julgada procedente e, de uma certa forma, afastando essa decisão do Tribunal de Justiça Potiguar. Sessão plenária, portanto, da quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014, marcando a abertura das sessões plenárias, especificamente relativas aos julgamentos pelos ministros no pleno do STF. Vale lembrar que tivemos também já o início das sessões das turmas do Supremo Tribunal Federal, realizadas nas terças-feiras, a primeira e a segunda turmas do STF. Vamos conferir agora a sessão plenária da quinta-feira? Vamos lá. Pois é, o plenário do Supremo entendeu que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não invadiu competência do STF e validou, portanto, o julgamento que condenou o empresário, que foi diplomado deputado federal durante o processo, mas renunciou ao mandato. E agora estão reabertos prazos para recursos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os ministros do Supremo também decidiram que não pode ser cobrado ICMS nos serviços de habilitação de telefonia celular. Olha, ICMS voltando ao plenário no dia seguinte, à sessão plenária da quarta-feira. Vamos rever a sessão, portanto, de quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2014, também na reportagem de Adilson Mastelari. Os ministros julgaram um recurso extraordinário que questionava a cobrança de ICMS para serviços de habilitação de telefonia celular. Por maioria, a Corte negou provimento a esse recurso, vencidos os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que defendeu a cobrança por entender que a habilitação faz parte da infraestrutura eletrônica. Tudo, enfim, que faz parte da infraestrutura mecânica, eletrônica e técnica necessárias à comunicação. São irrelevantes para fins de ICM, tanto a transmissão em si mesma considerada, como o conteúdo da mensagem transmitida. A maioria entendeu que a habilitação é uma atividade meio e não fim, e não incide o ICMS. A própria lógica obsta que algo seja a condição para a ocorrência de um fenômeno e este seja o próprio fenômeno. Aquilo que é condição para a ocorrência de um outro fenômeno não é o próprio fenômeno. A seguir, os ministros analisaram uma questão de ordem na ação penal do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Valdivino José de Oliveira, acusado pela suposta prática de ordenamento de despesa pública sem a previsão de lei no âmbito da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. A questão era saber se, mesmo depois de assumir o cargo de deputado federal, o TJDFT teria competência para finalizar o julgamento antes da diplomação. Parte dos ministros votou pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício para anular o julgamento do TJ. Não é possível que o Poder Judiciário ignore um ato público solene como é a diplomação e foi exarado pelo próprio Poder Judiciário, por um órgão do Poder Judiciário. A maioria acompanhou o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que defendeu a validade do julgamento do TJDFT, como o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. O réu não era detentor de mandato parlamentar quando se iniciou o julgamento, mas foi diplomado e o seu representante em nenhum momento comunicou ao tribunal esse fato. Procedeu, portanto, com deslealdade e eu chamo a atenção para uma regra muito conhecida, não é? Nenhuma das partes pode arguir uma nulidade a que haja dado ela mesma uma causa ou para a qual ela tenha concorrido. Depois de vários debates, por maioria, os ministros entenderam que já não cabe ao STF decidir nesta ação, porque Valdivino já não é mais parlamentar federal e deve prevalecer o julgamento do recurso de apelação do TJ, reabrindo-se os prazos para posteriores recursos.
Pois é, essa foi inclusive a primeira parte da sessão. Daqui a pouquinho vamos fazer o registro também dos julgamentos que aconteceram na segunda parte, e foi a característica justamente, a primeira parte tivemos a questão do ICMS em relação ao serviço de habilitação de telefonia celular, foi uma decisão relativamente rápida. E este outro processo referente à condenação do deputado, do réu, no caso, um empresário que foi diplomado deputado durante o processo, renunciou ao mandato, houve uma grande discussão, um grande debate entre os ministros a respeito desse processo. Por quê, Karina? Na quinta-feira essa foi a maior discussão acerca dessa circunstância envolvendo um princípio fundamental disposto lá na Constituição, no artigo 5º, chamado princípio do juiz natural. Nesse caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que era o relator dessa questão de ordem nessa ação penal, ele trouxe a seguinte situação para o plenário decidir. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal diminuiu a condenação que em primeira instância já havia sido proferida e manteve a condenação dessa determinada pessoa, que quando começou o julgamento da apelação, em que se confirmou a condenação, ele ainda não era deputado federal, não tinha sido diplomado parlamentar federal. Portanto, a competência continuava com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No entanto, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista e quando da retomada do julgamento desta apelação, deste recurso no Tribunal de Justiça, essa pessoa já havia se tornado deputado federal. Como a gente sempre diz, a Constituição diz isso, determina. Parlamentares federais, deputados federais, senadores da República, nas ações penais em que respondem, a partir do momento em que são diplomados nesse cargo, nessa função, o processo tem que vir para o Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo Tribunal Federal o juiz natural para processá-los e julgá-los nessas ações penais. Então, como se tratava de um julgamento de apelação em uma ação penal, o recurso, que não estava findo, em tese, deveria vir para o Supremo. A discussão era, mas o julgamento já havia se iniciado, ele não era deputado, mas terminou quando ele era deputado. Houve uma divisão, uma cisão no plenário do Supremo Tribunal Federal. E a maioria que se formou acompanhou o relator no sentido de que, ao Supremo, hoje, já não cabe mais analisar a questão da anulação ou não do julgamento desse recurso de apelação, porque hoje, na verdade, na quinta-feira, ele já não era mais deputado. Então, o Supremo não teria que se manifestar nesse caso, porque ele não seria o juiz natural para analisar se a apelação deveria ser mantida ou não a condenação dessa pessoa. E, portanto, hoje, o órgão competente, o juiz natural para processar e julgar a apelação, seria efetivamente o Tribunal de Justiça do DF. Então, assim, eles acabaram validando aquela decisão, embora proferida no momento em que ele era parlamentar, mas agora já não é mais e volta essa competência, os ministros frisaram, mantida a condenação, o julgamento proferido nessa apelação, mas reabrindo-se prazo para os outros recursos. Ele já havia apresentado 2 embargos de declaração, então serão reabertos prazos para apresentar novos embargos de declaração, se caso assim o desejar essa determinada pessoa. Mas os ministros, eles enfatizaram bastante que esse caso é um caso único, com particularidades e que, portanto, não pode ser tomado como uma circunstância assim, bastante abrangente. Não, é um caso específico. A minoria que se formou, os ministros entenderam que de forma alguma o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça poderia ser considerado válido e que, portanto, deveria ser anulado. Por quê? Porque ele não seria o juiz natural, uma vez que diplomado, ainda que já colhidos os votos, o juiz natural seria o Supremo e, portanto, esse processo teria que subir. Não foi essa a tese, vamos dizer assim, que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, mantendo, portanto, a J+, reabrindo-se os prazos para a propositura de recursos, caso assim o deseje. Processo bastante debatido, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi essencialmente na primeira parte da sessão. Para registro, na segunda parte, que transcorreu até de forma relativamente rápida, 2 processos envolvendo parlamentares a menos no Supremo Tribunal Federal na pauta.
Eram duas, uma acusação de crime eleitoral também por boca de urna. Os ministros entenderam que não haviam provas suficientes, né, ou elementos suficientes na denúncia capazes de condenar ou processar esse parlamentar e, portanto, absolveram um deputado federal e, em outro caso, um senador da República também, que já respondia a uma ação penal aqui no Supremo por crime de desobediência. Os ministros também, em razão dos fatos, absolvendo. Então, menos 2 parlamentares processados aqui no Supremo. E estes foram os primeiros julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2014. Muito mais já semana, inclusive. Na próxima semana, encontro marcado na quarta e quinta-feira ao vivo com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Estamos de volta, portanto. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.